Oi pessoal, tudo bem? A aula de hoje é uma aula de história e nós vamos continuar o assunto das civilizações ameríndias, aquelas civilizações que existiram na América antes da chegada dos europeus, antes do período colonial, civilizações criadas pelos povos da própria América, os índios, não, os indígenas. Nós vimos as civilizações ameríndias da Mesoamérica, daquela região que incluiu o México e a América Central, o caso, por exemplo, dos maias e dos astecas, e agora vamos falar das civilizações ameríndias da região dos Andes, a região da Cordilheira dos Andes, né, chamada região andina. Olhem só nesse primeiro mapa, deixa eu ampliar aqui. Estou vendo a cadeia dos Andes, naquela cadeia montanhosa que vai lá da Colômbia, atravessa o Equador, sobretudo o Peru, a Bolívia, né, pega o Chile, a Argentina e vai até o sul da América do Sul, aquela cordilheira localizada no oeste da América do Sul. As civilizações andinas desenvolveram-se nessa cordilheira, em especial no Peru e na Bolívia. Nesse outro mapa, vocês estão vendo aqui, ó, região da Mesoamérica, na região andina, né, que está em azul escuro, né, destacado. E nesse outro mapa, bem interessante, mostra na época pré-colonial, quer dizer, pré-europeia, né, pré-colombiana, as áreas onde os povos indígenas viveram e o tipo de cultura que eles desenvolveram. Então, por exemplo, em vinho aparecem as áreas de vida urbana, que é uma das características das civilizações, né? Em verde, os territórios de uma vida não urbana, mas de povos que já praticavam agricultura, né, praticamente o Brasil inteiro. Em azul, aqueles povos que ainda viviam da caça e da coleta. Então reparem que a concentração urbana, portanto a área de desenvolvimento de civilizações na América do Sul, encontra-se na região andina, em especial, né, no atual Peru e Bolívia. Um dado importante quando a gente fala das civilizações dos Andes é que elas não se desenvolveram apenas na cordilheira em si. Elas também vão se desenvolver na costa, no litoral sul-americano, no Pacífico, quer dizer, no litoral especialmente, né, do Peru, que é uma área desértica. Então vão ser civilizações que nessas áreas desérticas desenvolveram técnicas de irrigação. Da mesma forma que no Egito, na Mesopotâmia, surgiram técnicas de irrigação, só que lá no Egito, na Mesopotâmia, em torno de grandes rios, né? O rio Nilo no Egito, o Tigre e Eufrates na Mesopotâmia. Aqui na costa do Peru vão ser em rios pequenos, né, que vão servir de como se fossem oásis atravessando esses desertos, mas os povos locais desenvolvendo técnicas de irrigação para aproveitar, né, esses rios. Então, algumas dessas civilizações vão surgir na costa, no litoral do Peru, nessa área mais desértica. Muito bem. O que as diversas civilizações da região andina possuíram em comum? Primeiro, pessoal, elas não desenvolveram a escrita. Pode parecer estranho, porque quando a gente fala assim em civilização, pressupõe a existência de escrita. De fato, a escrita é uma característica das civilizações de uma forma geral, assim como cidades, estado, estratificação social, arquitetura monumental, só que no caso específico, único das civilizações andinas, a escrita não foi usada, não foi utilizada, não foi inventada. Então essas civilizações da região dos Andes, do Peru, da Bolívia, elas possuíram todas as características de uma civilização. Produção de excedentes em larga escala, estratificação social, cidades, estado, arquitetura monumental com templos, né, fortalezas, mas nesse caso não possuíram escrita. Não é porque não possuíram escrita que a gente vai falar que elas viviam na pré-história, que eram sociedades simples, não. É porque uma das características básicas, não é nem necessariamente a principal, embora seja importante, né, que é a escrita, os povos andinos não desenvolveram. Lá na Mesoamérica, sim, entre astecas e maias, né, ou mecas também, havia a escrita, mas nos Andes a escrita não foi inventada. Porém, eles criaram um método de memorização e de cálculos em torno do chamado quipo, que vocês estão vendo aqui a imagem, né? São esses cordões com nós coloridos que serviam para registrar, para calcular. Então não era exatamente uma escrita, né? Mas foi uma forma de transmissão de informação.
Em termos de agricultura, milho, batata e a coca, né, importantes produtos de cultivo desses povos. É uma agricultura que se desenvolveu em terraços, né, por causa do meio físico, né, das montanhas ali na Cordilheira dos Andes, e os canais de irrigação nos vales costeiros, né, que eu comentei há pouco. Ao contrário dos povos da Mesoamérica, os povos dos Andes domesticaram animais de porte médio que tiveram importância em termos de transporte, fornecimento de lã, carne e gordura, que foram camelídeos, como a lhama, a alpaca e a vicunha. Além disso, esses povos das civilizações dos Andes desenvolveram o culto dos mortos e mumificação. E desenvolveram uma metalurgia mais antiga, né, a mais antiga da América e relativamente avançada, embora não a ponto de fabricarem armas de metal, mas mais em termos de ornamento. Então vocês estão vendo aqui uma imagem do quipo, aqui ó, uma imagem do cultivo em terraço nos Andes, aqui uma imagem da lhama. Na outra página, vocês têm lá em cima à esquerda a alpaca, aí parece um bonequinho, né? Alpaca, à direita vicunha, né? Aqui imagens de múmias dos povos, né, andinos, então uma característica das civilizações locais. Bom, pelo que a gente sabe, pelas informações, né, mais recentes, a primeira área cultural que parece ter criado uma civilização, quer dizer, há uma dúvida se na verdade foi uma área de transição de comunidades pré-históricas, né, de chefias na direção de uma civilização, ou se era um estado primitivo, né, uma civilização nos seus primórdios, está localizada numa região do Peru chamada Norte Chico. E entre 2000 e 1700 a.C., lá desenvolveu-se uma cultura, né, aparentemente uma civilização, né, pelos indícios, né, pelas evidências, que nós chamamos hoje de cultura de Caral, ou Caral-Sup, ou simplesmente Norte Chico, né, que vocês estão vendo no mapa a região dessa civilização. Nós não sabemos sobre a organização política, né, dessa cultura, né, ou dessa civilização, nem mesmo a língua, né, de quem construiu essa civilização. Nós sabemos que tinham vários centros, né, com monumentos, né, com grandes templos, como é o caso de Caral, que é um dos nomes dessa cultura. Então havia realmente uma arquitetura monumental, que é um dos indícios, né, de civilização, plataformas, né, piramidais, né, grandes praças. Não desenvolveram a cerâmica. A cerâmica é um sinal de um artesanato avançado, mas desenvolveram tecelagem. Aparentemente, a economia deles, a produção de excedentes, era baseada na agricultura, mas também na pesca. E como ela é mais recente, muitos acreditam, quer dizer, ela é mais antiga, mas a descoberta é mais recente, a gente ainda sabe pouca coisa sobre ela, mas já uma hipótese de que ela foi a base das outras civilizações que surgiram na região dos Andes. Aqui tem, além do mapa, tem algumas imagens dessa civilização. Aqui, ó, as ruínas de Caral. Aqui uma reconstituição artística, né, dos povos que teriam vivido, ou do povo que teria vivido, né, em Caral. Okay? E ali as plataformas lá atrás, na forma piramidal. Quer dizer, é um tipo de arquitetura, pessoal, que exige um poder central forte para coordenar todas essas construções, né, e, enfim, a mão de obra, então pressupõe que tem uma autoridade, algum tipo de hierarquia, então provavelmente era uma civilização, já tinham saído, né, da pré-história, mas nós temos poucas informações sobre eles. Bom, antes da descoberta da cultura de Norte Chico, a civilização mais antiga que se supunha na América do Sul era de Chavin, que floresceu entre 1000 a.C. 200 a.C. O seu centro foi em Chavin de Huantar, e ela influenciou as civilizações locais posteriores. Agora, provavelmente ela foi influenciada também, né, pela cultura anterior, mais antiga, de Norte Chico. Então, em termos de templos, esculturas, culto de animais, né, o jaguar, a onça, né, a águia, a cobra, várias figuras antropomórficas, a metalurgia desenvolvida por Chavin, ao que tudo indica, foi transmitido para os outros povos, as outras civilizações da região andina. Aqui vocês estão vendo as ruínas de Chavin, uma construção monumental, uma escultura, né, na parede, né, dessas ruínas. Então, já demonstrando, né,
um conhecimento técnico, um conhecimento de engenharia artístico que pressupõe, né, um povo viver numa sociedade mais complexa, com divisão de trabalho, né, uma sociedade mais estratificada. Na sequência cronológica, depois de Chavin, duas civilizações se desenvolveram na região, a de Nazca e de Moche, ou Mochica. Isso foi entre mais ou menos 200 a.C. e 600 depois de Cristo. A civilização de Nazca desenvolveu-se na costa sul do Peru. Está associada àqueles famosos desenhos gigantescos, né, mas que são misteriosos, né, desenhos com pedras, chamados geoglifos. Daqui a pouco eu mostro a imagem. Vocês estão vendo aqui no mapa da esquerda, né, em rosa, a região da civilização de Nazca. E a civilização Moche ou Mochica desenvolveu-se na costa norte do Peru, né, e está associada à construção da pirâmide do Sol, uma outra pirâmide do Sol, diferente daquela lá dos astecas. Aqui, ó, os famosos geoglifos, né, em Nazca, são geoglifos gigantescos que só podem ser percebidos do céu, na vista aérea. Quer dizer, a impressão que a gente tem é que eles criaram essas imagens para serem vistas do céu, como se fosse talvez, né, uma homenagem aos deuses, né, uma coisa talvez ligada à posição das estrelas. Isso aí não está muito claro. Aqui tem uma reconstrução dessas imagens, mas todas elas estão no solo de uma forma assim gigantesca. Olha só essa aqui, ó. Essa aqui de um lagarto, de uma lagartixa. Tem até, né, um ponto turístico para as pessoas poderem subir e terem uma noção melhor, né, da imagem. Aqui o tamanho delas perde um ônibus. Tá vendo? É uma coisa impressionante. Aqui como a imagem realmente aparece, né, e aqui com, né, com seus limites destacados. Uma das civilizações mais misteriosas da América do Sul. E a de Moche ou Mochica, aqui nós temos imagens também. Aqui é uma reconstituição, né, com o Templo do Sol. Né? Aqui as ruínas, como está hoje. Aqui uma estatuária famosa, né, na verdade, uma imagem aí, da arte mochica. Uma estátua feminina. E aqui, olhem só, pessoal, tem uma estatuária misteriosa, porque são estátuas de pessoas com homens, né, de barba, e os povos indígenas da América, tirando um povo ou outro ali no Paraguai, né, então, ali nos Estados Unidos, ali no oeste americano, mas um ou outro chegou a ter barba, mas os demais não tinham. Então, isso aí gera tanta especulação. Quem que eles estão representando? Alguns acham europeus que chegaram no período pré-colonial, de alguma forma, ou então asiáticos, ou chineses, ou japoneses, que foram parar ali na costa, na costa do Pacífico, ali na América do Sul, aqui na América do Sul, e de certa forma foram registrados. Não há explicação clara para isso. É um dos mistérios. Ele está associado à arte mochica. Seguindo a cronologia, né? As outras civilizações que foram surgindo na região, mais ou menos equivalente ao início da Idade Média na Europa, a primeira metade da Idade Média na Europa, foi a civilização de Tiahuanaco e de Huari, ou Huari, com W. Isso entre 500 e 1000 aproximadamente. Ao que tudo indica, tanto Tiwanaku, que é outra forma de pronunciar o Tiahuanaco, né, e Huari foram capitais, centros de dois impérios. Um ao norte, que foi o Império de Huari, e outro ao sul, que foi de Tiwanaku, sendo que Tiwanaku está localizado, na verdade, próximo do Lago Titicaca, na Bolívia, não no Peru. A gente não sabe a língua desse povo, alguns estudiosos acreditam que é um povo da língua puquina, e Huari era uma cidade na costa do Peru, né, talvez já falando a língua quechua, que depois virou a língua, né, falada pelos incas. Foram esses povos, ou foi esse império, essa civilização de Huari, que iniciou o uso do quipó. Né, aqueles cordões, né, com os nós que eu falei que serviam de cálculo, né, de registro. Então vocês têm essa área geográfica. Né? Ora, Tiwanaku ficou famosa, aqui é uma imagem do lago Titicaca, e aqui, ó,
os monumentos, né, dessa civilização de Tiwanaku, que também são famosos, que demonstram, né, uma sociedade complexa, uma capacidade, né, de construção, uma coisa notável. Aqui também ruínas, né, de Tiwanaku. Isso lá na Bolívia. E o Huari também, construções monumentais, né, na capital desse império indígena. Ximu foi a civilização que antecedeu a civilização... Peraí, só uma coisa aqui. Eu falei para vocês de Chavin? Falei, né? Não, acho que eu pulei Chavin. Eu fui direto em Nazca. Eu falei de Chavin, agora eu não lembro. Bom, aqui, ó. Antes de Nazca e Moche, que eu pulei. Antes de Nazca e Moche, né, civilização de Chavin... Não, falei sim. Lembrei aqui, falei né, até dos animais, né, do jaguar. E aqui, ó, é um império, um imenso império, que pegando o litoral do Peru, na costa do Peru, que foi o Império de Ximu, aparentemente descendente daquela cultura Moche, né, que eu tinha mostrado. E o império com a capital de uma cidade chamada Chanchan. Cultuavam a lua, praticavam sacrifícios humanos, inclusive de crianças, foram conquistados pelos Incas no final do século XV, mas exerceram uma influência cultural muito grande sobre eles. Aqui nós temos imagens também, né, da civilização de Ximu, que é as construções monumentais, uma metalurgia muito avançada, né, em ouro. E aqui um artista imaginando, a partir dos desenhos, né, das esculturas, a elite não, os vários membros da sociedade, né, de Ximu. Okay? Com monarcas no centro, sacerdotes, guerreiros, camponeses. Uma sociedade claramente estratificada, pessoal. E, por fim, a última civilização da América do Sul até a chegada dos europeus, a chegada dos espanhóis, que foi a civilização Inca. A língua dos Incas, do povo Inca, é o Quechua. Agora, como eles criaram um imenso império, o maior império de toda a América, incluindo aí a Mesoamérica, né, então eles dominaram vários povos, como acontece nos impérios. Então outras línguas, né, dos povos conquistados eram faladas. Entre essas línguas, a língua Aymara, falada na Bolívia. A capital do Império Inca, a cidade de Cusco, no Peru, mas a cidade mais famosa é Machu Picchu, que é considerada uma cidadela. A cidadela é uma fortaleza, né, no caso. Um centro militar, mas eu vou mostrar uma reconstituição para vocês, né, com as casas, né, com as habitações urbanas, né, e de trabalhadores ao redor dessa cidadela. O império, oficialmente era chamado de Império das Quatro Partes, né, porque ele tinha uma divisão administrativa em 4 regiões. O imperador era chamado de Sapa Inca, considerado filho do sol, né, um modelo típico de uma teocracia, né, de um poder de origem sagrada, né, de origem divina. A elite dirigente era composta pela capa, que reunia guerreiros, sacerdotes, altos funcionários e os curacas. Os curacas, vocês estão vendo aí em cima, eram os chefes das comunidades aldeãs, chamadas ailos. É como se fosse um cacique, né, um chefe local dessas comunidades. E eles representavam a autoridade do império na comunidade e era o intermediário, né, entre o Estado Inca, né, e a população que vivia nessas comunidades. O habitante típico do império vivia numa comunidade camponesa. Era um agricultor, era um camponês. Num modelo que lembra um pouco o modelo lá da Mesoamérica, de estrutura social. O camponês não era o dono da terra, ele tinha o direito de explorar um lote de terra enquanto membro de uma comunidade, membro da aldeia. Né? A terra pertencia, na verdade, a essa comunidade, pertencia, na verdade, a essa aldeia. Esse camponês, nas comunidades, produzia para o seu sustento e produzia excedentes que ele entregava, né, para o imperador, né, para o Estado Inca, na forma de tributos. Então, essa extração de excedente dos camponeses era o que assegurava a sobrevivência dessa capa, dessa elite, né, de nobres, guerreiros, né, sacerdotes, os altos funcionários e os próprios curacas. A mobilidade social, pessoal, era muito baixa. Era uma sociedade muito estratificada, né, uma estrutura, né, naquele modelo estamental. Um elemento famoso na sociedade inca foi a mita,
que era o tal trabalho forçado dos camponeses. Quer dizer, os camponeses entregavam excedentes produzidos nas comunidades, né, para o Estado Inca, mas eles eram também obrigados a trabalhar para o Estado em obras públicas ou mesmo a prestar um serviço militar, dependendo da situação, né, tinham que prestar o serviço militar, embora fossem camponeses, dependendo da situação, mobilizava a população. Não necessariamente tinha que sempre prestar o serviço militar, mas, sobretudo, o trabalho braçal, né, na construção de uma obra pública, né, de um templo, né, de uma muralha ou coisa parecida, na canais de irrigação. E então os camponeses tinham que sair da comunidade e fazer esse trabalho, né, para o Estado Inca, né, para a capa, né, para o monarca, né, para o Sapa Inca. Esse trabalho obrigatório, praticado pelos camponeses, levou vários historiadores a considerarem que a mita era uma espécie de servidão. Ou os índios viviam, os camponeses viviam numa espécie de servidão, tendo que pagar a mita, né, que eles compararam muito com a corveia, que era aquele trabalho forçado que o camponês na Europa, na Idade Média, tinha que prestar para o senhor feudal. Quando os espanhóis conquistaram o Império Inca, eles adaptaram a mita para fins coloniais, obrigando os camponeses a trabalharem nas minas de prata para extraírem a prata, né, que interessava à Espanha, para a Espanha exportar. Então essa estrutura pré-colonial, essa estrutura indígena inca, foi depois adaptada pelo colonialismo espanhol. Os incas, como os demais povos das civilizações ameríndias, eram politeístas, acreditavam em vários deuses, sendo que 3 se destacaram. O Viracocha, que era o supremo criador, criador dos outros deuses, criador do universo. Né? O Inti, que era o mais cultuado, era o principal deus, porque o Inti era o deus identificado com o Sol, e o Inca, né, o imperador, era considerado filho, né, do Sol. E a deusa da fertilidade da terra, chamada Pachamama, que ganhou fama recentemente porque o presidente da Bolívia, né, o ex-presidente da Bolívia, o Evo Morales, ele, de certa forma, buscando recuperar tradições indígenas na Bolívia, que foram sufocadas pelo colonialismo espanhol e tal, ele acabou resgatando esse culto da Pachamama, e isso aí foi um motivo de controvérsia e tal. Tem uma imagem aí para vocês verem, quer ver? Bom, primeira coisa aqui, ó, aqui é um mapa da expansão do Império Inca. Né? Os Incas surgiram ali em torno de Cusco, que é nessa área de vermelho mais escuro, né, e foram se expandindo. Então, os nomes que aparecem são dos imperadores, né, dos líderes incas que foram ampliando o território. Ok? Até a chegada dos espanhóis, quando o império atingiu o auge. Aqui um artista imaginando, né, a expansão dos incas. Olha o transporte em cima da lhama. Aqui é uma reconstituição de uma cerimônia inca, hoje. Aqui é um artista imaginando o imperador inca, né, sendo transportado, né, com a capa atrás, tá vendo? Os guerreiros, os sacerdotes, naquela elite inca, né, os funcionários. Aqui também imaginando o mesmo transporte do imperador, mas não numa cidade. A povo adorando e tal. Aqui ruínas, né? De construções incas. Aqui Machu Picchu, famosa cidadela. Ela foi construída por volta de 1450, mas foi abandonada pelos próprios incas. A população local sabia da existência dela, agora os espanhóis não a encontraram. Dominaram a região do Peru, mas não sabiam, né? Não encontraram as ruínas dessa cidadela. Ela só foi redescoberta pelos ocidentais em 1911, quando então ela foi revelada, né, para o mundo. Aqui, ó, as ruínas mais de perto. Aqui tem uma reconstituição, quer ver? Que eu tinha falado aqui, ó. Um artista reconstituindo, mostrando a vida cotidiana e tal. Aqui uma imagem do Viracocha, aquele Deus Supremo, do Deus Sol, né, o imperador considerado filho desse Deus Sol. E aqui, pessoal, quer ver? Aqui é o Evo Morales participando, né, de uma cerimônia lá da Pachamama. Vocês sabem que teve
uma cerimônia lá no Vaticano em 2000 e... quando foi? Acho que foi 2007, não falha a memória, onde fizeram um encontro lá no Vaticano, com o Papa Francisco e tal. Depois descobriu-se que um grupo lá de bolivianos fez uma cerimônia da Pachamama. Isso aí deu um rolo, né, porque o padre do clero criticou, falando como é que no Vaticano eles permitiram, né, uma cerimônia considerada pagã, né, ligada ao politeísmo. Deu um rolo danado. E a Pachamama aí foi sendo recuperada pelo Evo Morales. É aquela busca de uma identidade nativa, né, pré-colonial. Ok? Então é isso, pessoal. Então nós vimos as civilizações indígenas da Mesoamérica, olmecas, né, os maias, né, os astecas. Ficou faltando comentar dessas civilizações indígenas, né, da América do Sul, da região andina. E o que chama a atenção é exatamente isso. Quando a gente fala que a América era povoada por índios, o termo é muito genérico. É como se fosse equivalente a americanos hoje, no sentido, né, dos habitantes das Américas, não só dos Estados Unidos, mas das Américas como um todo. Mas e com a diversidade de sociedades, de povos, de línguas, de culturas, né, de tecnologia. Então a gente percebeu isso aí na própria diversidade das civilizações, dos dois grandes núcleos civilizacionais na América Indígena ou na Ameríndia. Beleza? Muito bem. Na próxima aula a gente vai falar sobre o Brasil pré-colonial, sobre o Brasil indígena. E vamos retomar essa questão de comparar as sociedades indígenas que viveram no Brasil com essas sociedades consideradas mais complexas que viveram na região dos Andes e na Mesoamérica. Tranquilo? É isso aí, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.